Olá, alunos dominantes online! Nesta aula, nós vamos falar sobre o imperativo negativo em espanhol. E eu sou a professora Thaís. Bom, nós precisamos saber que o imperativo negativo se usa para proibir alguma coisa, dar conselhos, pedir alguma coisa e dar instruções, mas de maneira negativa. A sua conjugação se baseia na do presente do subjuntivo, então é um pouco diferente da conjugação do imperativo afirmativo. Não é simplesmente colocar o no na frente e conjugar. Tem algumas diferenças e nós vamos ver agora. Nesta tabela, nós podemos ver os verbos regulares no imperativo negativo. Temos verbos de primeira conjugação terminados em ar, de segunda conjugação, terminados em er, e de terceira conjugação, terminados em ir, né? Então, temos hablar, comer e viver. Bom, como no imperativo afirmativo, a gente não conjuga os pronomes yo, ele, ellos, ella e ellas. Por quê? Porque da mesma maneira que acontece no imperativo afirmativo, a gente não pode dar uma ordem para a gente mesmo ou um pedido, né, uma instrução, e nem para uma pessoa com quem a gente não está falando diretamente, né? O ele, o ellos, o ella e o ella são terceiras pessoas, então são pessoas com quem nós não estamos falando diretamente. E o yo, no caso que a gente vá dar uma ordem para a gente mesmo, ou um conselho, né? O que acontece, às vezes a gente fala com a gente mesmo, mas a gente fala com a gente mesmo na segunda pessoa, como se a gente estivesse falando com uma outra pessoa, né? Bom, então aqui o verbo hablar a gente começa a conjugar no tu, aí fica assim, no hables, usted no hable, nosotros ou nosotras no hablemos, vosotros ou vosotras no habléis e ustedes no hablen. Então, na verdade, o verbo se conjuga da mesma maneira do presente do subjuntivo, só que a gente coloca o no na frente para indicar, né, que é uma negação, nós estamos negando alguma coisa. O verbo comer fica tu no comas, usted no coma, nosotros, nosotras no comamos, vosotros, vosotras no comais, ustedes no coman. E o verbo vivir fica tu no vivas, usted no viva, nosotros ou nosotras no vivamos, vosotros ou vosotras no vivais e ustedes no vivan. Lembrando que sempre que a gente quiser conjugar qualquer verbo regular, é só utilizar esse modelo, né, de verbos de primeira, segunda e terceira conjugação para conjugar qualquer outro verbo. E também lembrando que o imperativo não serve somente para ordens, né? Então, pode ser um conselho, pode ser uma instrução. Depende muito do caso e da entonação que é usada. Bom, alguns exemplos de frases com esses verbos. No hables con extraños. Então, é aquela frase que a gente sempre está acostumado, né, a ouvir e a falar, não fale com estranhos. No comamos alimentos grasosos. Grasoso significa gordurosos. No vivais de maneira inconsequente. No imperativo negativo também é um pouco diferente do afirmativo. Os pronomes que acompanham um verbo estão separados dele e não juntos como uma palavra só, né? Como acontece no imperativo afirmativo. Então, aí para vocês perceberem a diferença. No imperativo afirmativo, a gente diria dime lo que quieres hacer. Aqui o me, o pronome, está junto do verbo di, né? O verbo di, que se refere a decir, dizer. Então, dime é me diga, né? Então, aqui o pronome está coladinho no verbo como uma palavra só, né? Sem hífen, sem nada. Quando a gente passa essa frase para o imperativo negativo, fica no me digas lo que quieres hacer. Então, aqui o pronome está separado do verbo, né? Não está colado no verbo. Obviamente tem o no, porque, né, se trata de uma frase negativa. Aqui outro exemplo. Encuéntrense antes de las 6. Esse se é o pronome que está junto com o verbo, encuentren.
que é do verbo encontrar. E aqui no negativo fica no se encuentren antes de las 6, com o pronome separado do verbo, né? Antes do verbo. Hazme um favor, faça-me um favor, né? Me faça um favor. Esse me está junto do verbo hacer, que fica no imperativo has. E no negativo, o me está separado. No me hagas um favor. Está antes do verbo e depois do no. Então, tem essa diferença aí no funcionamento dos dois imperativos, né? Agora deu para perceber de maneira bem evidente essas diferenças. Bom, espero que vocês tenham entendido. Graças!